Olá, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao Entre Farmas, o podcast que é um canal de comunicação entre os farmacêuticos, os profissionais da saúde e a população interessada em saúde pública. Hoje, antes de começar, porque hoje é um dia diferente, hoje é o Dia Internacional da Mulher, e eu fiquei pensando aqui, quantas vezes a gente coloca primeiro a saúde de todos na nossa frente, do companheiro, do marido, dos filhos, dos pais, mas e você? E a nossa saúde? Como fica? Como fica a nossa saúde na fila, por último lugar? Né? Hoje, nosso papo é sobre inverter essa lógica. Vamos falar sobre como a farmácia pode ser esse lugar acolhedor, aquele lugar de acolhimento para a mulher que trabalha, a mulher que cuida da casa, que às vezes esquece de se cuidar. A mulher do balcão da farmácia, do balcão do laboratório, da sala de aula, as mulheres em todos os seus espaços de trabalho e de viver. E vamos conversar sobre isso, saúde, prazer e principalmente sobre saber se ouvir. Para isso, esse papo tão necessário, eu trouxe uma pessoa muito especial, uma mulher poderosa, uma mulher que é uma potência. A doutora Naila Neves de Jesus não é só uma pesquisadora brilhante. Obrigada pela presença, Naila. Você é alguém que ensina a gente se escutar. Ela é farmacêutica, vou ler um pouco do currículo de doutora Naila para vocês. Ela é farmacêutica, doutora em Memória e Linguagem e Sociedade, com pós-doutorado na UFMG e passagem pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Mas, além de todos esses títulos, a doutora Naila é uma voz fundamental sobre saúde sexual e cuidado. Ela atua nos grupos de trabalho do CRFMG, do CFF também, focado na saúde das mulheres e população LGBTQIAPN+. Ela é criadora do conteúdo doutora Naila Neves Obscenas. Exato. Naila, que alegria ter você aqui. Muito obrigada pela presença. Seja muito bem-vinda. Nossa, eu que estou honradíssima de estar aqui com essa grande farmacêutica, com essa potência que você é, Júnior. Eu fiquei super emocionada por você ter me apresentado assim, porque realmente estar perto de mulheres se curam e se elevam em bando, eu digo sempre isso. E que bom que quando eu vim da Bahia, né, eu sou baiana e Deus me livre de não ser baiana, quando eu vim da Bahia eu pude encontrar mulheres muito potentes, não só fora da farmácia, mas principalmente dela, onde a nossa categoria ela é feita de mulheres, e estar junto com você, que é uma grande representação, uma grande personalidade da nossa profissão, e com tantas outras mulheres, nossa, é uma honra para mim estar aqui. Eu agradeço muito o convite. Eu que agradeço. Seu currículo é impressionante, Naila, mas eu queria começar pelo humano. Para quem está te ouvindo agora, para as mulheres que te ouvem lavando louça, dirigindo, no trânsito, né? Ou mesmo a mulher lá no balcão da farmácia, no corre-corre da farmácia hospitalar, dos laboratórios, em todos esses espaços. O que te levou a estudar esse assunto tão delicado quanto o cuidado e a linguagem? O que a farmácia enxerga quando o assunto é vida da mulher? Então, trabalhar com o cuidado em saúde, principalmente em promoção de saúde sexual para mulheres, ela nasceu de uma necessidade, de uma falta minha, né? Eu fui uma jovem estudante, uma criança, uma adolescente, uma mulher que durante vários anos eu tive muitos problemas com a questão da minha sexualidade, no sentido de prazer, de cuidados, vindo de uma família com muitas reservas ali enquanto a essa temática. E como eu sempre fui muito estudiosa, para
entender sobre o que acontecia comigo, de eu ter tantas travas, tantas dificuldades, né, de abordar sobre sexualidade, de falar sobre isso de forma leve, tranquila e natural, eu fui estudar. E aí foi quando eu comecei a trabalhar com promoção de saúde sexual para mulheres vulnerabilizadas, né? E eu juntei o que a gente aprendia na vida, na sociologia, quando eu fui fazer o meu doutorado, né, na sociologia, com o que eu poderia contribuir na farmácia, né? Porque também, nesse momento que eu estava na minha descoberta pessoal, eu estava trabalhando numa farmácia em que eu recebia uma variedade de mulheres com várias queixas e que eu identificava que não eram só queixas de, eu estou sentindo um incômodo, eu estou sentindo uma dor de cabeça. Às vezes era uma queixa sexual, uma demanda ali íntima, mas eu não sabia abordar. Eu não sabia. E a forma como a gente fala, como a gente cuida, ela é definitiva para o tratamento, né? Linguagem, empatia, saber, né, fazer as perguntas certas, saber entender ali, se colocar no lugar dessa mulher que chega com uma queixa e que muitas vezes é uma mulher como eu e como você, que está passando por tantas coisas, né? Nós somos tão multitarefas, nós trabalhamos, nós somos muitas vezes mães, nós pesquisamos, nós estamos atuando politicamente, nós temos nossas sobrecargas de trabalho, nós às vezes também temos que cuidar dos nossos parceiros. Então, entender que aquela mulher não é só uma queixa, não é só uma demanda ali de uma pergunta, de uma dúvida sobre o medicamento, ela é um todo. E a farmácia é essa porta de entrada para proporcionar que essas mulheres, elas cheguem e elas recebam não só informação qualificada, mas informação culturalmente competente e amorosa, empática. É isso aí. E você se identificou? Curte aqui o canal, compartilhe e deixe as suas dúvidas para a doutora Naila. E é isso, a gente vê muito falar em promoção da saúde, mas na prática, para a mulher que trabalha em 2 turnos, como você falou, isso soa às vezes distante. O que é promover saúde de verdade? É só ir ao ginecologista uma vez por ano? Ou isso acontece no dia a dia entre uma consulta e outra? Então, eu acredito, Júnia, que não é só o ginecologista. A promoção de saúde, ela já fala mesmo de prevenção, de você promover saúde, não remediar, né? Isso. E, infelizmente... Fantástico esse comentário. Exato. Tem muitas mulheres que, às vezes, silenciam as suas demandas e suas queixas e só chegam no cuidado quando elas já estão em um sofrimento muito grande, né? Por quê? Porque, às vezes, tem que, como você falou, tem que cuidar primeiro do marido, dos filhos, da casa, dos pacientes na clínica, dos pacientes na farmácia. E eu, onde fico, né? Não é só rastreio, não é só check-up, não é só ir todo ano no ginecologista, é construir condições, né? É ter informação boa, é ter escolhas possíveis, é ter acesso não só a medicamento, mas a cuidado qualificado, é ter segurança, é ter autonomia para escolher, né? É ser ofertado, ela saber que ela tem uma oferta de serviços, né? Para todas as fases da vida dela, né? Isso, vamos falar sobre isso, né? E fica forte para mim, sabe? Porque eu vivi isso na prática. Fui proprietária de farmácia por 10 anos. Então, eu atendi as meninas lá na primeira menstruação, depois via essas meninas grávidas e hoje, atendendo na farmácia da igreja, que eu tenho aqui em Betim, eu atendo essas primeiras meninas na menopausa, buscando os hormônios. Então, a saúde não é um setor, né? É a vida inteira atravessando a vida da gente, atravessando o corpo da gente. Não é isso, Naila? Exatamente. E para uma mulher que vive os 2 turnos, a promoção de saúde é isso, Júnia. É entender o próprio ciclo, né? Reconhecer os sinais de alerta no corpo, ajustar o uso de um medicamento, entender em que fase eu estou da vida. Nós estamos... Eu ia falar isso. Exato. Em qual
falar sobre os ciclos da vida, os ciclos da vida da mulher é importante. Porque a demanda de uma menina Sim. de 20 anos não é a mesma de uma mulher de 50. Aquela menina que chega no balcão da farmácia para comprar o primeiro anticoncepcional ou depois para comprar uma pílula do dia seguinte, nós temos um papel fundamental nessa informação. Depois essa menina vem, né, com a demanda da menopausa, né? E aí ela já está cuidando de neto, cuidando dos pais idosos, cuidando ao mesmo tempo de todos e dela, né? Como a farmácia pode ser esse ponto de apoio nas diferentes fases, nos diferentes ciclos da vida da mulher e, principalmente, sem fazer julgamento, sem apenas entregar ali uma caixinha de medicamento. Nós precisamos ser educadores de saúde nesse momento. Com certeza, eu defendo, né, arduamente no meu trabalho sobre a educação e saúde. Eu acho que é uma oportunidade que os farmacêuticos têm ali, né? É um local, a farmácia é um local de acesso, é um primeiro local de acesso. Eu tenho algumas amigas minhas que falam que eu sou a parente delas mais próxima da medicina, porque a primeira pessoa que eles vêm perguntar sobre demandas em saúde, de medicamento, é na farmácia. Quantos de nós, aí você em casa, ou você no seu trabalho, você foi a primeira ponte de um usuário, de um paciente? Né? Com certeza foi um farmacêutico que chegou, que te orientou ou que te encaminhou para algum serviço específico. Então, a gente na farmácia, no cuidado da saúde das mulheres, Júnior, nós temos uma linha de cuidado. Né? Quando a gente fala ali na adolescência e na menarca, né, a farmácia pode educar, fazer educação em saúde. Então, o que é esperado no ciclo, o que não é normal, né? Orientar sobre segurança, sobre o uso do anticoncepcional, encaminhar quando há um desconforto, há uma dor, uma queixa, lembrar que dores incapacitantes em qualquer fase do ciclo das mulheres, e aqui eu falo mais especificamente de mulheres cis, né? Dor não é para ser normalizada, porque na vida, no ciclo de vida reprodutiva e sexual da mulher, dor é sinal de alerta, né? Já na vida reprodutiva, a gente pensar nas dúvidas sobre contracepção, sobre fertilidade. Eu acho engraçado que a gente tem uma estrutura de cuidado muito voltada para evitação, né? Eu quero contracepção porque eu não quero ter filhos. Mas também tem aquelas mulheres em idade reprodutiva que querem ter filhos e às vezes enfrentam dificuldades. Será que você, farmacêutico, já parou para pensar, farmacêutica, que você pode também atuar no cuidado da reprodução assistida, né? Cuidando dessa mulher? IST, dor na relação, irritações recorrentes, saúde mental, que também está ali interligado, a redescoberta ou a descoberta do prazer, né? Na gestação e amamentação, ter esse foco, exatamente, desse foco na segurança do uso de medicamentos, né? Revisar a automedicação, fitoterápicos, suplementos, orientar o que é sinal e alerta, o que precisa ser avaliado, fazer esse acompanhamento farmacoterapêutico com essas mulheres. Além disso, preparar. A farmácia é lugar, estabelecimento de saúde, a instituição de saúde. Ver que aquela criança que está ali na sua comunidade, que vai nascer, é pertencente àquele lugar. Então, ser essa rede de apoio também para essa mulher gestante, né? Fora isso, quando a gente chega ali na fase do climatério e da menopausa, eu sempre brinco que eu tenho grupos terapêuticos de mulheres. E aí chegam... Deixa seu contato aí. Isso, gente. Para quem quiser me seguir, é o Instagram, @doutora Naila Neves, tá bom? Eu tenho grupos em Belo Horizonte presenciais, que a gente trabalha sobre sexualidade, prazer, ciclos da mulher, né? Que é o Obscenas. O Obscenas é esse grupo onde a gente coloca o nosso prazer em foco, em cena e em destaque. Porque, para mim, prazer é dado clínico. E nessa linha de cuidado que eu falo, eu sempre
trago que prazer é importante. Eu já estou cansada de ver educação em saúde, direitos sexuais e reprodutivos, falar de direitos sexuais e reprodutivos das mulheres só pautado no risco, no medo, na evitação. Eu quero falar sobre o que é prazeroso, o que é gostoso de viver, porque sexualidade é isso. É você viver suas dores, seus sabores, é você experimentar o prazer na cama e na vida. E no caso da menopausa, é isso. As mulheres que chegam para mim, elas falam que elas estão atravessando o Cabo da Boa Esperança, que é uma travessia a menopausa. E como é que nós, farmacêuticos e farmacêuticas, podemos fazer isso, né? A gente pode fazer primeiro combatendo o etarismo. Essas mulheres, elas não estão mortas, elas não estão separadas da sociedade, elas não devem ser consideradas como pessoas que não são desejantes e desejadas. Elas precisam resgatar isso. E a gente também precisa entender que nesse momento dessa transição menopausal, ela precisa estar alerta para que ela chegue na menopausa com mais qualidade de vida, com mais vivência, com mais vivacidade. A farmácia pode fornecer isso, com acompanhamento farmacoterapêutico, com grupos terapêuticos, né, que integram ali essa mulher para ela redescobrir esse corpo, esse novo momento do corpo dela. E já no envelhecimento, a gente tem não só a promoção de um envelhecimento mais saudável, né, de um envelhecimento em que a gente continua combatendo o etarismo, mas trazendo agência, trazendo poder para essa mulher idosa, porque ela não está morta, ela, muito pelo contrário, ela está vivíssima, e é nesse momento que ela quer viver a vida mesmo dela, porque ela já está com os filhos criados, ela já está aposentada, ela já tem muitas vezes a vivência e a liberdade. Então, é falar sobre polifarmácia, sobre interações, riscos de eventos adversos, prevenção de quedas, né? E também sobre sexualidade, porque continua existindo. Gente, que aula! Que aula! A doutora Nália, assim, fez um passo, uma caminhada por todos os ciclos da mulher, que é uma aula para nós, farmacêuticos que nos ouvem, e também para toda a população que está nos ouvindo. Muito obrigada. E ficou muito marcante para mim. Prazer é um dado clínico. Obrigada, viu, Nália, por trazer isso. E você, gostou? Deixa aqui o seu comentário, conte sua história aqui, para que a gente possa também te ajudar. Eu gostaria agora de tocar em um outro assunto, que é a questão da carga mental sobre as mulheres, né? Diante do que você falou e também pensando assim na casa da gente, quem é que sabe a hora de dar o antibiótico para o filho, para o marido, de acompanhar os pais idosos nas questões de doenças crônicas, aquele polifarmácia, aquele tanto de medicamento. Mas e a mulher? E o nosso medicamento? Como está? Como a mulher cuida de quem cuida? Como a gente cuida de quem cuida? E como o farmacêutico pode perceber que aquela mulher que está ali no balcão, né? Como o farmacêutico pode perceber essa mulher no balcão, seja, quando eu falo no balcão, na farmácia, gente, em todas as nossas áreas de atuação, hoje as mulheres farmacêuticas nos consultórios, como que ela está exausta e ela precisa de ajuda? Perfeito. A carga mental, né, as demandas e os problemas de saúde mental é um determinante em saúde, né, para as mulheres principalmente. Nós vemos aí cada vez mais estudos em que mostram que as mulheres estão em sofrimento mental cada vez maior, né? De depressão, ansiedade, burnout pela grande carga de trabalho. E ela aparece muitas vezes no balcão como esquecimento. Aí vem aquela paciente, aquela usuária, eu tô querendo uma ginkgo biloba, ou, né? Eu já recebi na farmácia quando eu trabalhava, que eu tô muito esquecida, né? Que eu tô com falta de tempo, eu tô muito exausta, tô com cansaço físico, aí vem pedindo uma vitamina para melhorar, ou que eu não tô conseguindo seguir as minhas atividades, eu tô com falta de produtividade. E o farmacêutico e a farmacêutica que tá ali, tem que ter esse feeling, né? De captar
tratar esses sinais, esses sintomas que muitas vezes são sutis, né? A pessoa chegar e falar, eu tô com esquecimento. Mas por que ela tá com esse esquecimento? Então, perceber isso e começar a fazer perguntas investigativas mesmo, e que pode ser feita no balcão, né? Como está o seu sono? Se você está conseguindo comer direito, como é que está a alimentação? Está conseguindo fazer as refeições? Qual é a qualidade dessas refeições? Né? Esse tratamento, está em uso de algum medicamento? Esse tratamento cabe na sua rotina? Se for fazer uma intervenção, cabe na sua rotina tomar, né, utilizar, vou prescrever aqui um suplemento, se realmente couber ali dentro do caso, né? Ou se, vamos fazer primeiro medidas não farmacológicas, no caso do sono, né? Se a pessoa chega com esquecimento, com cansaço, talvez o sono dela está prejudicado. Então, como é que a gente pode trabalhar isso? O farmacêutico pode fazer isso. Você aí, no seu local de trabalho, pode fazer isso. Por quê? Você pode falar, vamos fazer uma higiene do sono antes de dormir? É possível? Não tenho, porque eu tô com o bebê pequeno. Procurar estratégias, né? Procurar ajuda. Exatamente. Você tem alguém te apoiando? Às vezes, essa mulher que chega no balcão, ela só quer ser escutada. É isso aí. Às vezes, a paciente não falha. O paciente não falha no tratamento. É o tratamento que nem sempre cabe na nossa vida corrida. Então, somos nós, os farmacêuticos, o profissional mais próximo, como você falou várias vezes, para perceber isso e falar, calma, estamos aqui e vamos passar por isso juntas, não é mesmo? Perfeito. É isso aí. Olha, vamos falar agora também de um assunto que ainda é tabu, né? Sim. É bem a sua praia mesmo. A saúde sexual e o prazer da mulher. Muita mulher acha que saúde sexual é só evitar doenças. Eu gostei muito, vou repetir que você falou que prazer sexual é um dado clínico. Por que você defende que falar sobre prazer é também promover saúde? E como a farmácia pode ser esse lugar seguro para tirar dúvidas de todas as mulheres e da população sem vergonha? Eu acredito, Júnior, desde quando eu comecei a trabalhar com promoção de saúde sexual, e eu comecei a trabalhar com intervenções. E aí eu via intervenções muito voltadas para o risco, para o medo, para a coerção. E isso me deixava um pouco assim, eu falava, gente, como assim? A pessoa não vai querer ter relações sexuais positivas, prazerosas? Então eu fui começar a buscar falar mais sobre prazer, porque para mim prazer é um indicador de segurança e bem-estar. Porque quando a sexualidade das mulheres, de uma mulher, ela tá atravessada por dor, ressecamento, medo, por vergonha, por coerção, isso é informação clínica, né? Isso é uma informação que vai nos dizer que alguma coisa não está bem, que ela está passando por um sofrimento, por uma disfunção. E muita prevenção, ela falha não por falta de informação, mas porque a experiência é ruim, né? Mas porque como ela vive essa sexualidade é ruim. É a camisinha que machuca, é a falta de lubrificação, é a pressa, é o silêncio, é não nomear o que deseja, é não negociar, não ter comunicação com a parceria muitas vezes, né? É achar, é normalizar. Eu fico assim chocada o quanto a sexualidade é tabu para nós ainda, que nós temos tanta vergonha, século XXI, de falar sobre sexualidade, sobre prazer, mas principalmente de normalizar dor. As mulheres chegam muitas vezes para mim falando que nunca tiveram experiência prazerosa, positiva numa relação sexual e que elas sentem dor, mas que é normal sempre sentir dor. Como assim é normal sentir dor? Quer dizer, você transforma uma experiência que deveria ser gostosa, prazerosa, que você deveria estar desfrutando, em um terror. Né? Tem mulheres que chegam para mim e falam, meu Deus, eu não tenho vontade de ter relações com meu parceiro porque eu sei que eu vou sentir muita dor antes, durante, depois. E às vezes eu faço para agradar. Não é normal isso. Então, quando a gente fala de conforto, de autonomia, de prevenção, melhora. E como é que a farmácia pode fazer isso? Normalizando, né? Normalizando,
sexualidade, sexo, prazer, é normal, é viver, é uma vivência normal do seu corpo. Seu corpo tem desejo, seu corpo é um corpo desejante, né? Isso é comum, você não tá sozinha, tá? Eu tenho você não tá sozinha, nós vivemos isso. Eu vivi, você viveu, mulher aí, farmacêutico ou não, viveu algum momento em que você teve vergonha da sua sexualidade, em que você teve vergonha de falar sobre sexualidade, até mesmo com suas amigas próximas, né? Trabalhar sempre com consentimento. Então, quando a gente está numa consulta clínica ou numa orientação voltada para a saúde íntima, e quando eu falo saúde íntima, não só queixas sexuais, mas outras queixas de demandas que estão ali relacionadas à intimidade da pessoa, que às vezes pode chegar como, muitas vezes, uma sobrecarga mental, né? Às vezes vai vir sutil, e aí você vai desencadeando para uma queixa, né? Então, posso te fazer uma pergunta rápida para te orientar melhor? Podemos conversar sobre isso e sempre deixar escolha com essa pessoa. Olha, se você não quiser falar sobre isso, tudo bem, eu entendo. E só perguntar coisas que são estritamente necessárias para atendimento, né? Não vai perguntar coisas que vai soar curiosidade, intromissão, porque você, ao invés de gerar vínculo... Ultrapassar o sinal vermelho. Vai ultrapassar o sinal vermelho. Causar um bloqueio. Exatamente. E oferecer opções e intervenções concretas. Então, fazer educação em saúde sexual, ofertar preservativos, materiais diferentes, lubrificantes, orientações de uso correto, né? Encaminhamento quando há sinais de alerta. Eu acho super interessante. Eu fiz uma parte do meu doutorado na Espanha e eu achava interessantíssimo que tinha uma área nas farmácias, quando eu ia, que tinha uma área de bem-estar sexual. Sim, de bem-estar sexual. E lá tinham brinquedos eróticos, tinham lubrificantes diferentes, camisinhas internas, externas, diferentes jeitos. E aí eu olhava tudo aquela área ali de prevenção, de bem-estar sexual, de promoção de saúde sexual. Eu falava, gente, será que o meu colega, a minha colega sabe orientar? Está preparado para orientar? Sem tabu, sem vergonha, sem criar estigma, né? Porque estava ali, né? E muitas vezes essa mulher chega sem ter noção sobre isso. E a gente está lá e a gente tem que orientar. Porque também é função nossa fazer orientação, encaminhamentos, né? E prazer, nesse sentido, não é performance, né? É trazer dignidade ao corpo. Prazer não é ser a super top na cama. Eu falo de forma muito tranquila. É ser o quê? É ter experiências boas, né? Gostosas, prazerosas e livres e autônomas. Nossa, Naila, que aula, mais uma vez, e que momento importante para a gente, que você está orientando aí para os nossos colegas, ajudar a comunidade, a população, e também para as outras pessoas que estão nos ouvindo aqui hoje, procurar a farmácia, procurar seu farmacêutico de confiança para falar sobre isso, orientação sexual. E eu falo que o balcão da farmácia ali, o farmacêutico muitas vezes é psicólogo, ou é como se fosse um confessionário, né? A gente ouve de tudo e saber acolher isso aí, sabendo também o limite de não entrar na privacidade da pessoa para bloquear, é importantíssimo, viu? É perfeito o que você falou, Júnia. Só complementando, que muitas vezes nós perdemos oportunidades na farmácia de vincular o nosso paciente, de ofertar um serviço farmacêutico que a gente faz, né? De fazer a diferença na nossa comunidade, no nosso bairro, porque às vezes a gente não sabe observar. Então, assim, já tem uma área na farmácia, gente. Com certeza, qualquer farmácia comunitária, privada ou pública, vai ter algum setor, alguma seção ali que vai ter preservativos, que vai ter dispensação de anticoncepcional, de contraceptivos. É uma oportunidade válida para você fazer uma orientação segura para aquela menina, aquela mulher, aquela mãe, ela sair de lá, poxa, eu tenho um farmacêutico para confiar aqui, uma farmacêutica para confiar. Poxa, eu saí daqui e eu sei como usar o medicamento, e eu sei como usar esse lubrificante. Eu sei como agora não posso utilizar esse medicamento porque eu estou amamentando, né? Fantástico também, porque quando você começou a falar, e dentro desse assunto,
é uma questão aí também de fidelizar cliente, tá? Para você, farmacêutico aí, os proprietários, fidelizar o paciente, que muitas vezes, né, aquela pessoa, vou comprar em outro lugar porque está mais barato, tem desconto. Isso, às vezes, não é o importante para o paciente. O paciente está buscando um profissional de confiança. E você, o que tem para nos dizer sobre esse assunto? Deixa aqui as suas dúvidas para que a gente possa responder depois. Compartilhe e curte o nosso canal. E escute no Spotify também, tá bom, gente? Está lá agora. No balcão, a gente vê de tudo, como você falou. Eu já falei aqui, o balcão da farmácia muitas vezes parece até um confessionário. E quais são aquelas queixas que as mulheres trazem ali baixinho? Você também deixa aqui, se puder, quais as queixas que as mulheres trazem baixinho aí, quase às vezes pedindo desculpa, né? E que a gente não pode normalizar. Você deu alguns exemplos, eu quero que você reforce. O que a gente não pode normalizar? Sabe, aquela cólica incapacitante, aquela dor que nunca passa, né? A questão do prazer sexual. Quando é a hora de acender o alerta? Perfeita essa pergunta. E, assim, eu escuto, né? Eu escutava muito, principalmente quando eu trabalhava na farmácia, quando vinha uma pessoa, a mulher sempre chegava, as mulheres, as adolescentes, as jovens, sempre chegava assim, desculpa perguntar, e bem baixinho no cantinho do balcão ali, né? E eu já sabia que era uma demanda de saúde sexual, de saúde íntima. E aí, isso já é um sinal, Júnia, de que a gente já falhou culturalmente. Porque se essa mulher chega na farmácia e ela está falando desculpa por perguntar e com vergonha de falar de uma coisa que tem que ser validada, que tem que ser respeitada, e a gente tem que ter escuta ativa. Então, a gente já tem que ali um sinal para falar assim, precisamos melhorar a nossa formação, a nossa preparação para ofertar o cuidado, né? Então, algumas coisas que não dá para normalizar, e que eu acredito que meus colegas aí já devem ter visto na prática deles, inclusive comentar aqui, né, quais são as queixas mais comuns que eles e elas ouvem no seu dia a dia. As que eu mais ouço, assim, e já ouvi cólica incapacitante. Então, aquela dor de cólica pré-menstrual e menstrual que derruba a mulher, né? A TPM, né? A oscilação do humor é algo que eu ouvia muito, né? E que eu vivi essa cólica incapacitante. Eu vivi uma TPM com muitas oscilações. E na época que eu comecei a ter esses sintomas, eu já estava na faculdade, eu já era estudante, então eu já tinha uma ideia para manejar, mas eu não tive um farmacêutico ali. Talvez se eu tivesse um farmacêutico, eu teria detectado mais cedo outros problemas, né? Eu tive que ir diretamente na ginecologista. E a gente sabe que, na realidade do nosso país, Júnia, nem todas as mulheres têm acesso a um ginecologista. Logo assim, marquei, hoje, amanhã tô. Nem todas. Não tem. Então, a farmácia é um ponto de cuidado importante para fazer não só esse caminhamento, mas para fazer essa detecção logo, esse rastreio. Então, dor pélvica recorrente, como eu já falei, dor não deve ser normalizada. Dor não deve ser normalizada. Ressecamento, ardores persistentes, sangramentos fora do padrão, corrimentos, lesões recorrentes, qualquer sintoma que volta sempre. Então, por exemplo, candidíases de repetição. Eu acho que essa é a famosa e a mais recorrente de queixa no balcão, de candidíase de repetição. Então, a pessoa só vai ali apagando o incêndio. Muitas vezes, essa pessoa ela não tem uma orientação qualificada na farmácia, ou às vezes, muitas vezes, se automedica, porque a prima fez isso quando teve essa coceira, esse prurido, ou quando teve aquele dia a mãe usou tal coisa. E muitas vezes vai mascarando um problema pior.
né? E repete as prescrições médicas antigas, levando a uma resistência, né? Exatamente. E os alarmes que pedem encaminhamento mais rápido é quando a gente já tem quadros como febre, dor intensa, sangramento importante, então hemorragias, lesões de piora progressiva, sintomas persistentes e sofrimento emocional grande associado. Muitas vezes as pessoas acham que disfunção sexual é só a questão da pessoa estar sentindo dor no local, mas às vezes não é só isso. É que aquele desconforto, ele não gera só desconforto biológico, né, na fisiologia, mas também mental e emocional. Aquela pessoa começa a ficar tendo um sofrimento importante. Já chegaram mulheres para mim que falaram assim, eu quero ter relações prazerosas com meu parceiro, mas eu não consigo, eu sinto muita dor. Então, é nesse momento que a gente tem que acolher a demanda que ela traz da queixa clínica ali, dura, mas também, essa mulher tem sofrimento emocional, de saúde mental, né? A mensagem é, dor não é destino, né? A farmácia, ela pode ser a primeira a dizer isso, né? E se a gente não consegue manejar dentro da nossa farmácia, dentro do nosso consultório, é dali que essa mulher ela vai ter direcionamento e encaminhamento para cuidar disso. Exatamente, muito bem. Isso não é normal. Você merece viver sem dor. O farmacêutico é essencial e é o profissional mais próximo da comunidade para fazer esse encaminhamento, para fazer essa orientação. Você, farmacêutico que nos ouve, fique ligado para estar aí, fazer esse papel que temos tão importante. E você, que não é farmacêutico, procure o seu farmacêutico de confiança para resolver esses problemas. Não se automedique, o farmacêutico pode orientar e prescrever o que não é controlado, o que não é tarjado, para você cuidar do seu problema. Isso não é normal, não é mesmo, Naila? Com certeza. E agora, Naila, estamos chegando ao final. Para fechar, eu queria que você desse aí um conselho, que você pudesse dar aquele conselho para a mulher que está nos ouvindo agora e que deixa para depois, né? Depois. Qual é esse conselho que você dá para essa mulher? Também um conselho para os colegas farmacêuticos. Qual o erro que a gente precisa parar de cometer no atendimento com as mulheres? Perfeito. Para as mulheres que nos ouvem hoje, eu digo que não se deixe para depois. Não se deixe para depois. Você não precisa esperar piorar. Você não precisa chegar num momento em que você já não suporta mais para merecer cuidado. Você é digna de receber cuidado, você é digna e merecedora de prazer. E prazer começa com você se olhando com muito mais empatia e carinho. O que eu vejo muito é que a gente deixa de se cuidar, deixa de se priorizar. E eu vou te falar uma coisa, não se faz revolução na vida se a gente não se cuida primeiro. Então, nós mulheres, fazemos revoluções diárias no mundo, porque nós somos a maioria nesse mundo. Somos nós que estamos nos postos de trabalho, somos nós que estamos nas farmácias, em sua maioria, nos hospitais, nas escolas. Nós que construímos o mundo, nós parimos o mundo. Eu sempre falo isso, nós parimos o mundo. Então, nós somos muito merecedoras de ter o nosso autocuidado. E autocuidado não é só passar uma maquiagem, fazer uma skincare, é olhar para isso. Nossa, fantástico. É olhar para isso, né? Marcar uma avaliação, é conversar sobre uma dor que você normalizou e que está te incomodando, é pedir uma orientação com privacidade, é revisar um medicamento que está fazendo mal, né? É não se silenciar, não se calar. Acho que é isso que é importante. Você precisa se colocar no centro do cuidado, do seu cuidado. Nossa, Nália, muito obrigada por essa aula de humanidade que tivemos aqui hoje no nosso bate-papo. Antes de encerrar, eu acho que é importante a gente falar para as pessoas, né, um lembrete, que esse bate-papo ele é educativo e de muita orientação para vocês, mulheres, para toda a população, mas para algum diagnóstico, uma avaliação mais individual, para você procurar um serviço de saúde, né, e um profissional da sua confiança. Esse profissional pode ser o farmacêutico. Queria deixar aqui um recado para quem nos ouve, se quer ter um podcast também, nós temos aqui na Vitrine Rec esse espaço que eu uso aqui para você gravar o seu podcast, Vitrine Rec, tá bom?
E agora eu quero falar diretamente com vocês, mulheres. Esse episódio do Entre Farmas é mais que uma conversa. É a nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher. E, mulher, se algo aqui te tocou, se seu coração ficou quentinho, te fez lembrar da sua própria história, da sua força, não guarde isso para você. Compartilha esse episódio com outra amiga, com a sua mãe, com a sua vizinha, com os colegas farmacêuticos, fazer esse papel importante que nós falamos aqui e vamos fazer aqui essa corrente do bem crescer. Esse assunto é fundamental. Vamos compartilhar informação de qualidade, né? Informação e transformar cuidado com a saúde em um verdadeiro ato de empoderamento, não é mesmo? Deixa rapidinho mais uma vez seus contatos, Naila. Bom, gente, vocês podem me achar nas redes sociais, no Instagram, @doutora Naila Neves, tá bom? Também no meu canal do YouTube, Nós Obscenas, onde eu faço sempre aulas de educação em saúde para farmacêuticos, terapeutas, profissionais da educação, justamente sobre promoção, educação em saúde sexual, que deve ser cada vez mais disseminado e naturalizado. Então, vocês podem me encontrar nessas duas redes. Vai ser um prazer recebê-los nos meus contatos, né? Para que a gente possa cada vez mais fortalecer o papel dos profissionais de saúde no cuidado da saúde das mulheres. Que hoje, né, que nesse dia especial das mulheres, todos os dias as nossas histórias e as nossas lutas, as nossas conquistas de cada uma de nós não sejam só reconhecidas, que elas sejam celebradas. Feliz Dia Internacional da Mulher, um beijo grande no seu coração e até o próximo episódio do Entre Farmas. Não esqueça de compartilhar, curtir e comentar.